Você pode se sentar, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Não perca essa comunhão, amém. Continue adorando ao Senhor. Continue glorificando ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero iniciar a mensagem nessa noite fazendo duas perguntas para nós meditarmos. A primeira é: quantos amam o Senhor? Quantos amam o Senhor? A segunda pergunta: quantos se renderam ao chamado do Senhor? Quantos estão aqui e já se dobraram ao senhorio de Deus, do Senhor Jesus? Quantos estão aqui radiantes, apaixonados pela presença do Senhor? Eu quero que você medite e pense um pouquinho nesse momento. Quando você se rendeu a esse chamado do Senhor, talvez alguns já se renderam há muito tempo, estão há tempo servindo a Deus, há tempo caminhando aqui com o Senhor. Outros foi recente, talvez se converteu há pouco tempo. Mas traga a memória agora, busque esse momento na sua memória. Não sei se você quiser pensar de olho fechado, de olho aberto também, mas traga na sua memória, nesse momento, o momento que você se rendeu ao chamado do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. É impossível nós ficarmos indiferentes, amém? É impossível nós não pensarmos quando o Senhor nos encontrou a primeira vez e não ficar com o coração cheio de alegria, ou deixar o nosso coração sem pegar fogo, porque o Espírito Santo, quando Ele nos toca, nós não conseguimos ficar indiferentes. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Meus irmãos, a mensagem, o tema dessa noite é uma vida com propósito. Amém? Uma vida com propósito. Pensa comigo, o quão feliz é o homem que encontra um propósito na vida, que ele luta por aquela causa, e vai até o final da vida lutando por aquela causa. E agora, imagina nós, quando encontramos a Cristo, estamos caminhando pela causa de Jesus Cristo. Pensa quão grande alegria é quando nós encontramos o nosso propósito, o nosso chamado. E todos aqui foram chamados, amém? Todos aqui foram separados por Deus. Então, para mim, meus irmãos, não tem alegria maior quando eu penso na minha vida, e geralmente os meus momentos de pensar é quando eu estou dirigindo, é dentro do carro, boto o louvor e fico ali meditando e falando com o Senhor. E não tem alegria maior, contentamento maior na minha alma, quando eu penso assim: eu sou embaixador do reino de Cristo. Eu estou aqui num propósito, daí quando eu estou exercendo meu propósito fora das quatro paredes, quando eu encontro alguém que não conhece o amor de Cristo e começo a compartilhar algo, quando eu encontro alguém que nunca ouviu a palavra de Deus e ofereço uma oração, às vezes pessoas em situação de rua, quando eu estou exercendo esse propósito que o Senhor me chamou, há um grande contentamento na alma. E isso traz sentido, traz norte para as nossas vidas como filhos da luz, como portadores da mensagem de Cristo. E o tema é esse: uma vida com propósito. Amém? Eu quero ler a passagem com vocês, a palavra de Deus em Atos 1:8. E nós vamos discorrer um pouquinho aqui o livro de Atos, amém? Mas nós vamos ler Atos do 1 ao 11, desculpa. Não é 1:8, do 1 ao 11. E à medida que você for procurando a palavra de Deus aí, meu irmão, vai dando um glória, amém? Um aleluia, vai louvando ao Senhor, buscando o Senhor, em nome de Jesus. Atos 1, do 1 ao 11, nós vamos ler, tá? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido.
Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Repita comigo, vivo. Aleluia. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder. Repita comigo, meus irmãos: poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aleluia, amém, glória a Deus. Meus irmãos, em Atos aqui no capítulo 1, a palavra de Deus está apontando para a promessa do Espírito Santo. E Jesus falou ali nos evangelhos acerca do Espírito Santo, ele falou do conselheiro. E em Atos 1 ele dá a ordem ali para os seus discípulos e que o povo esperasse a descida do Espírito Santo como a capacitação, a habilitação para exercer com poder a ordem de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho. E a partir desse momento, meus irmãos, em Atos, muitos conhecem aqui, a gente ouve diversas canções, né, que canta muito Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E então Atos 1:8 está apontando para a promessa, e Atos 2 acontece a promessa. Vemos o início do cumprimento da promessa. Eu quero ler rapidinho com vocês em Atos 2, versículo 2 e 4, do 2 ao 4. Fala assim: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Amém? Então, a partir dessa ordem, meus irmãos, a partir desse princípio, nós fomos ali habilitados, capacitados. O nosso amigo Espírito Santo, o nosso conselheiro, se manifesta até hoje no nosso meio, a partir de nós, entre nós. Ele que nos capacita, Ele que nos constrange em amor, Ele que está comigo todos os dias. E eu quero dizer para você que é impossível nós vivermos uma vida com propósito em Cristo, sem o mover e sem o poder do Espírito Santo. Se nós cremos em Deus, queremos viver uma vida debaixo do poder do Senhor, nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar as evidências, os sinais, clamar ao Senhor, orar, jejuar, buscar ali no secreto, né? Mateus 6, que ali o Senhor nos instrui a orar, fechar a porta do nosso quarto e buscar o Espírito Santo de Deus. É impossível vivermos uma vida com propósito em Cristo, aqueles que aceitaram caminhar debaixo da luz e debaixo desse Evangelho. É impossível nós caminharmos, meus irmãos, sem o Espírito Santo, sem o mover do Espírito Santo. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite, e algo muito importante, que depois daqui, alguns aqui podem conhecer a palavra de Deus, já conhecem, né? Mas a partir daqui, Pedro ele prega,
ele começa uma pregação e mais cerca de 3.000 pessoas são convertidas, e aqui tomou uma proporção absurda, depois que a gente vai lendo o livro de Atos, o poder de Deus se manifestando entre o povo, né? Mas eu quero dar uma ênfase no capítulo 2, no versículo 38, quando Pedro fala acerca de um passo essencial para nós recebermos o mover do Espírito Santo. Pedro, ele respondeu, versículo 38, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se, e daí no final, e receberão o dom do Espírito Santo. Eu quero dar uma ênfase para essa parte, onde Pedro deixa claro que não tem o mover do Espírito Santo, não existe o mover do Espírito Santo se não houver um arrependimento dentro de nós. Se não houver um se dobrar diante do Senhor, um reconhecer o Senhor Jesus, então é um passo essencial para que nós possamos encontrar a presença do Espírito Santo. Amém? Reforçando o tema da mensagem, uma vida com propósito. Que o Espírito Santo ele possa ministrar o nosso coração nessa noite, para que a gente entenda esse mover da mensagem, algumas atitudes, algumas coisas que nós podemos fazer para que nós possamos ver essa evidência, esse mover sobrenatural do Senhor em nosso meio. Então, ali a partir do arrependimento, o que é o arrependimento para nós? Qual que é o caminho para eu me arrepender? Talvez se você chegou aqui nessa noite, primeira vez que você está aqui, o arrependimento, meu irmão, é você olhar para trás. Quero ilustrar isso de uma forma mais fácil para a gente entender. É nós olharmos para trás, ver a nossa trajetória, o caminho da nossa vida até aqui, pegar todas as nossas falhas, os pontos que nos afastam do Senhor, que nos afastam de Deus, e ter repulsa disso, rejeitar isso. Então, até aqui, até onde está sendo gerado arrependimento, eu analiso daqui para trás. Então, constantemente o Evangelho, quando ele é pregado, há uma oportunidade de nós nos arrependermos e de nós nos reconciliarmos com o Senhor. Então, hoje, quem sabe, será que não é o momento de nós olharmos para trás do caminho que nós temos trilhado, para nós vivermos uma vida com propósitos, encharcados com a presença do Espírito Santo, encharcados com a presença do Senhor? Pega todo, meu irmão, a tua história e dá uma analisada aí, dá uma pensada. Eu fiz isso a partir do momento que eu estava montando a mensagem e orando em cima disso aqui, eu ficava, Senhor, me autoanalisando. Então, um coração rendido e dobrado, reconhecendo o Senhor, né, que se arrepende, isso faz com que o Espírito Santo se mova entre nós. E até aqui então, Atos, o capítulo 2, a história continua no livro de Atos. É uma ótima dica de leitura, amém, para você que quer se aproximar do poder do Espírito Santo de Deus. É importante ler o livro de Atos. E mais para frente, então, a história continua. Grandes manifestações, grandes sinais do Senhor, o poder de Deus ali se movendo. E no capítulo 8, quero ler com vocês o capítulo 8, um pouquinho mais para frente. Aqui no capítulo 8, fala em um cenário de que se desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E quando há perseguição, a gente sabe que o evangelho ele se propaga ainda de uma forma maior, né? A gente pode ver nos países perseguidos como o pessoal luta como exército mesmo, né? No meio daquela perseguição para combater, para batalhar. E imagina nesse cenário então que tudo estava acontecendo, o Espírito Santo descendo, pessoas sendo curadas, um mover sobrenatural acontecendo. Se desencadeou no capítulo 8, ali a palavra de Deus nos conta, uma grande perseguição. E no versículo 6 fala que, quando a multidão viu Filipe e os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus? Atos no capítulo 8, tem esse relato, e só reforçando e se cumprindo
o que a palavra de Deus nos falou ali em Atos do capítulo 1, amém? Em Atos capítulo 1, no versículo 8, que fala assim: mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Filipe já estava distante, pregando naquele cenário de perseguição, e os sinais e o poder de Deus estavam acompanhando. Os demônios saíam de muitos, dando gritos. Agora, aonde eu estou querendo chegar até aqui nessa introdução, da mensagem, da palavra, o que o Espírito Santo pode estar querendo mover no nosso meio nessa noite, ele pode estar tocando o seu coração nessa noite, é porque assim, meus irmãos, a história continua até os dias de hoje. A história, o Evangelho, ele está rolando e está rodando até os dias de hoje, e todo momento, constantemente, o Espírito Santo se move dentro de nós e através de nós, só que nós precisamos abrir espaço para o Espírito Santo, abrir espaço para o mover de Deus, sair do natural. Às vezes a gente acaba se encaixando numa rotina, numa vida rotineira, acorda tal horário, sai tal horário para trabalhar, tem a rotina ali, e acaba esquecendo de abrir essa lacuna para o poder de Deus na sua vida. Sabe, eu estava ouvindo um relato de uma pessoa que foi em um local e foi mal atendido pelo funcionário, e eu também às vezes tenho esse hábito assim de, poxa, por que o cara está me atendendo tão mal assim? A gente fica nervoso, às vezes está pagando ali no restaurante, fica naquela situação, e eu comecei a analisar aquela situação assim: será que o certo seria reclamar dessa pessoa? E reclamar dessa pessoa, ou ver o que essa pessoa está passando como filho de Deus? Eu como filho de Deus, procurar entender, poxa, será que essa pessoa não está num dia legal? Será que essa pessoa não aconteceu alguma tragédia, sei lá, alguma coisa aconteceu com ela? E nós, meus irmãos, que estamos inseridos nesse contexto de filhos de Deus, de portadores da mensagem, numa vida de propósito, nós precisamos analisar todos os cenários do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina. Olhar aqueles que estão ali, sedentos pela palavra de Deus, às vezes precisando receber um simples Deus abençoe. Um Jesus te ama. O tema da mensagem: uma vida com propósito. A história continua até os dias de hoje, meu irmão. A pregação do Evangelho, um Jesus que cura, um Jesus que liberta, uma oração por cura, uma oração por libertação. Eu fico imaginando quando chegam pessoas aqui no culto, e quantas vezes já presenciamos isso, pessoas que chegam aqui às vezes endemoniadas, quando a pessoa sai daqui liberta. O que é uma libertação na vida de uma pessoa dessa? E sabe, nós precisamos, não vamos entrar aqui no ponto número 1, mas como veremos os sinais e as evidências? Como veremos os sinais e as evidências do Senhor na nossa vida? E eu quero que você fale comigo assim, quando nós furarmos a bolha, meu irmão. Fala assim: furar a bolha. Quando nós furarmos a bolha, nós estamos muitas vezes, e eu me incluo nisso, e eu busco furar essa bolha constantemente, mas nós vivemos muitas vezes em um clube gospel, ou talvez numa bolha gospel, onde os nossos ciclos de amizade são só nossos irmãos da igreja, onde você vai numa padaria comprar um pão, só paga e sai, ou vai no mercado comprar alguma coisa, só paga e sai, e acaba esquecendo de furar a bolha. O furar a bolha é sair do contexto 4 paredes e romper, ir lá para fora na sociedade, onde tem muitas pessoas enfermas, precisando dessa cura e dessa libertação do Senhor. E então, como veremos os sinais e a evidência? Se a nossa missão de vida, o nosso propósito de vida é agradar ao Senhor, ler a palavra, as escrituras, aprender sobre o Evangelho, pregar o Evangelho, a palavra de Deus está continuando desde o livro de Atos, e está continuando. O que é necessário para nós furarmos a bolha? Sair da nossa zona de conforto. E é tão incrível isso, é tão incrível, meu irmão, que a minha e a tua história de crescimento, ela acontece no momento em que nós estamos fora da zona de conforto. O maior crescimento das nossas vidas é quando eu me coloco num lugar de desconforto para romper, seja
acabei o ensino médio, vou entrar numa faculdade, né? O cara sai da zona de conforto, vai estudar para ter um crescimento. Um cargo de uma empresa, a pessoa não vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um curso profissionalizante, vai sair da zona de conforto para obter um crescimento. E na vida, no cotidiano, meus irmãos, muitas vezes nós somos desafiados, porque a gente chega num estabelecimento, a gente precisa romper, para ter esse crescimento no Senhor, para orar pelas pessoas, para compartilhar o Evangelho, amém? E existem várias maneiras, né? A gente às vezes acha que está muito envolvidos no ciclo, na vida da igreja, mas a gente vai no mercado, a gente vai na padaria, a gente faz faculdade, os filhos vão para a escola, tem várias maneiras de nós furarmos a bolha e levar o Evangelho, a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês Marcos no capítulo 12, em nome de Jesus, amém? Enquanto você vai procurando aí, se puder dar uma glória a Deus, irmão, e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Ali no capítulo 12 de Marcos, a palavra de Deus vai falar sobre um mestre da lei. Um mestre da lei que se aproximou de Jesus e ele falou assim: de todos os mandamentos, qual o mais importante? E no versículo 30, o Senhor Jesus fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Agora, se o Senhor Jesus está ensinando isso para a gente, como que eu não vou me importar com o próximo? Como que eu vou me isentar de derramar, de transbordar o amor que Deus tem derramado sobre nós para o meu próximo, né? Amém, meus irmãos? Então, como veremos os sinais e evidências furando a bolha, que você fique com isso gravado na sua mente, que o Espírito Santo possa ministrar a sua semana, o seu dia de amanhã, sua quinta-feira, sua sexta-feira, em nome de Jesus, constantemente. O ponto 2 da mensagem, dá uma acelerada aqui, estamos indo já para o final já. O ponto 2 da mensagem é resgatando identidade. Para uma vida com propósito em Cristo, precisamos resgatar a identidade, amém? Fala comigo então, resgatando a identidade. Aleluia. Meu irmão, qual que é o ponto aqui de a gente resgatar a identidade? Uma cultura, quando ela é inserida, ela é gerada, nós precisamos constantemente ir lembrando dos valores dessa cultura, do que ela prega, o que ela fala, e nós estamos aqui inseridos na terra e servindo a Deus, na igreja do Evangelho Quadrangular, amém? E a história da igreja do Evangelho Quadrangular, meus irmãos, desde 1923 já vem rolando, já vem acontecendo essa história. E eu quero que você imagine comigo aqui, bem rápido assim, imagina comigo um gráfico aqui, um ponto de início da igreja do Evangelho Quadrangular e essa curva de projeção, andando. Quantas vezes eu e você retornamos ao início, para ver o que o Senhor está movendo lá no início, e qual que é a história que o Senhor está movendo a gente? Assim o Senhor, ele insere os filhos dele, para servir a Ele, né, onde Ele quer, onde Ele bem quer. E se o Senhor me colocou aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, eu tenho que entender que Jesus, Ele salva, Jesus, Ele batiza com o Espírito Santo, Jesus, Ele cura e Jesus voltará. Então há uma curva de projeção rolando aqui, meus irmãos, e é fácil a gente caminhar com um propósito, relembrando desses pontos que a nossa igreja, que a nossa cultura carrega. Amém? Então precisamos resgatar a identidade, e isso está no nosso DNA, está no nosso veio, esse ir pregar evangelho. A história da Quadrangular é marcada por curas, por milagres. Nós vemos documentários, assistimos um Senhor que Ele se movimenta, que Ele está em constante movimento, que Ele está em constante transformação no mundo caído, no mundo doente. O Senhor está fazendo algo, e nós estamos inseridos, meus irmãos, nessa história. Nós fazemos parte dessa história, e fica muito mais fácil quando a gente resgata a cultura, quando a gente resgata os pontos lá do início,
Peraí, eu estou inserido nesse contexto, eu tenho propósito. Eu tenho propósito. E vai avançando, meu irmão. Qual foi a porção que o Senhor depositou lá atrás para nós? O Senhor Deus, Ele depositou algo para nós. Lá atrás na história dessa igreja. E Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Amém? Caminhando para o final da mensagem já. Jesus, Ele vai além, né? Ele nos ama tanto que nos dá propósito. E o terceiro ponto, assim, Jesus nos dá além do que coisas materiais. Ele nos dá propósito. Eu reforcei tanto a alegria, o contentamento de um homem que encontra o propósito, porque quando nós encontramos um propósito em Deus, bem nenhum, coisa nenhuma material se equipara. Não há, você pode ter uma alegria momentânea com as suas conquistas, com a sua casa, com o seu carro do ano, mas o que vai te sustentar mesmo no Senhor é essa vida com propósito. Uma vida com propósito é o que vai te sustentar na fé. Não são bens. Jesus, Ele te dá além do que bens. Amém? O terceiro ponto, amar a Deus, amar o próximo, vivendo constantemente. E aqui esse ponto é desafiador porque o Senhor, Ele nos comissionou. Nós vemos a mensagem de Deus ali quando nós lemos o final do Evangelho, em Marcos 16, em Mateus 28, esse grande comissionamento. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. O Senhor, Ele nos comissionou para, meus irmãos. Nós temos que lembrar disso. Uma transformação das gerações. Quantas gerações nós caminhamos aqui dentro da igreja, né? Tem criança, tem jovem, tem adolescente, tem jovem, tem brigado. São várias gerações e o Senhor nos chamou para transformar gerações. E o terceiro ponto é esse. Transformar gerações, né? Jesus vai além do que coisas materiais, Ele nos dá propósito, e esse propósito é de nós vermos uma geração transformada. Eu e você somos agentes de transformação em uma geração com tanta inversão de valores, e aqui eu quero chamar a sua atenção, por quê? Porque tantas pessoas deixam tão explícito, esfregam tanto na nossa cara ideologias, esfregam tanto na nossa cara quem eles são, a identidade deles, e como que nós não vamos andar como filhos da luz, como que nós que carregamos uma mensagem de salvação não vamos andar sendo conhecidos por esse mundo. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e falem, ali está um crente em Jesus Cristo, ali vai um filho de Deus. Nós precisamos transformar essa geração, meus irmãos. Eu e você somos agentes de transformação. Então, da mesma forma que tantas pessoas pregam ideologias, nós devemos pregar o nosso evangelho com o nosso estilo de vida, com o nosso caráter, com o nosso posicionamento. Precisamos falar de Cristo em todos os âmbitos da nossa vida. Não somente sabendo falar o que é Jesus, mas não fazer em obras, né? Precisamos caminhar fazendo em práticas onde as pessoas veem. Eu trabalhei no ramo imobiliário e diversas vezes eu fui desafiado a me posicionar em algumas situações. E isso certamente demonstrava para outra pessoa, opa, peraí, até aqui eu podia ir, agora eu não vou mais. Eu já entendi que esse cara aí não dá. Entendeu? O mundo, a sociedade de valores, cara, a sociedade tem valores que deturpam os nossos valores cristãos. E nós precisamos combater com muito afinco isso para demonstrar quem somos. Em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, nós somos filhos de Deus e precisamos transformar gerações. Que isso fique claro dentro de nós, esse propósito, amém? E agora eu quero ler com vocês 2 Coríntios para a gente finalizar. Em nome de Jesus. Você que pode ir glorificando ao Senhor, nós já vamos ter um tempo de oração, amém? Aleluia, Espírito Santo de Deus, toca os nossos corações, Pai, Tua graça, Senhor, Tua misericórdia, aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus fala assim: portanto,
Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Amém? Só esse versículo aqui, mas o que está falando aqui nesse texto aqui? O apóstolo Paulo está falando sobre o ministério da reconciliação, onde Deus está ali reconciliando o mundo consigo, e no versículo 11 ele fala assim: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. O apóstolo Paulo está falando, e mais para frente ele fala que somos embaixadores. O que é um embaixador de uma nação, meu irmão? Um representante de uma nação. Se nós somos embaixadores, eu peguei o significado aqui ao pé da letra, lá na internet, lá. Embaixadores é o representante diplomático de mais alto escalão de um país, atuando como chefe de uma embaixada no exterior para defender interesses nacionais, fortalecendo a cultura. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós estamos representando um reino, o reino de Deus, amém? Então eu quero saber nessa noite onde estão os embaixadores do Senhor, os embaixadores do reino, amém? Você pode se colocar de pé, meu irmão?